Quem quer dinheiro? Ah, tem uns corajosos aí. Se a gente fala para a criança levanta a mão logo, né? Adulto fica meio em dúvida. Mas vai que eu tenho aqui um punhado de nota de 100. Hein? Agora é hora de distribuir. Mas eu pergunto, dinheiro? Para que dinheiro? Só para gastar? Paulinho da Viola, na música Pecado Capital, ele diz, dinheiro na mão é vendaval na vida de um sonhador. E quanta gente aí se engana e cai da cama com toda a ilusão que sonhou. A nobreza se desfaz quando a solidão é mais. E ele continua dizendo, viver não é brincadeira não. E quando o jeito é se virar, cada um trata de si, irmão desconhece irmão. Já viu algo parecido na sua experiência de vida? Vamos à palavra de Deus. Farei a leitura em Tiago, capítulo 4, os primeiros 17 versos. Se você preferir, apenas acompanhe a leitura, porque farei a leitura de alguns versos na versão NVI, Nova Versão Internacional. Depois você confere. Diz assim a palavra do Senhor. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastarem seus prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Por isso a Escritura diz, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem e chorem, troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Prestem atenção, vocês vivem dizendo, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos muito dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Pensem nisto. Quem sabe o que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Nos últimos sermões da série Quem Quer Dinheiro, nós vimos o pastor Clayton trazendo a reflexão sobre o senhorio de Cristo e a idolatria ao dinheiro. O pastor Vitor, semana passada, falou da graça e da generosidade de Deus e a nossa resposta de amor para com Ele. Hoje nós falaremos sobre mordomia e o uso e o relacionamento com o dinheiro. E aqui apenas um breve esclarecimento sobre a palavra mordomia, porque é possível que alguns ainda, quando ouvem essa palavra mordomia, apenas a recorrência da memória de um período político na nossa nação que falava que mordomo era aquele que desfrutava do dinheiro do povo. E, na verdade, dentro do contexto bíblico, teologicamente, mordomo ou mordomia tem a ver com aquele que administra os bens que não é seu, portanto, os bens de outra pessoa e com responsabilidade. Obviamente, diferente de outros tempos que ouvimos aqui, de pessoas que administram os bens do povo para proveito próprio. Quando nós olhamos para o cenário brasileiro no que tange a finanças, nós observamos o caos financeiro das famílias. O endividamento e inadimplência dos brasileiros aumentaram nesse primeiro semestre de 2019 em relação ao ano passado. 60% dos brasileiros estão endividados.
E por endividado, nós entendemos, e a sociedade entende assim, são aqueles que compraram a prazo, fizeram financiamento, compraram fiado, ou seja, não compraram à vista. Então, toda compra a prazo é considerada uma dívida. E, portanto, 60% dos brasileiros estão endividados. 30% são inadimplentes. O que significa isso? A prestação, a conta venceu e não foi paga. E a média de inadimplência, ou o período de atraso no Brasil, é de 60 dias. 10% não terão como pagar suas dívidas. Por que a gente vê esse caos instalado em nossa nação e, eventualmente, dentro de nossas casas? Se não a falta da educação financeira. Muitos dos nossos pais não nos educaram financeiramente, não nos ensinaram a lidar com o dinheiro. O governo não se preocupou e não se preocupa com isso. Você nunca viu, por exemplo, o curso de MBA para ensinar você a não gastar dinheiro. Alguém já fez esse curso para não gastar dinheiro? Não. Nós não vemos como lidar com o dinheiro, administrar bem e não viver na miséria e na pobreza. Este é o interesse dos poderosos, da estrutura política e econômica que quer dominar o povo, escravizar o povo, porque a pobreza e a miséria servem para enriquecer alguns poucos. E a palavra de Deus tem trazido ensinamentos para nos fazer viver com liberdade, dentro da perspectiva da salvação, do shalom de Deus. Mas a falta de planejamento, o mau uso do dinheiro, a má administração financeira, a falta de um orçamento familiar tem afetado profundamente as emoções das pessoas e isso tem levado à desestrutura de muitas famílias. A nossa abordagem ao falar sobre finanças pessoais, sobre mordomia, daquilo que pertence a Deus e que Ele nos deu para que nós cuidemos de tudo aquilo que Ele nos deu, nós estamos falando à luz da Bíblia em termos de comportamento. Não se trata de ciências exatas, de matemática ou contabilidade, mas fala do comportamento financeiro, uma ciência humana. Como nós nos comportamos. Há um aspecto das questões financeiras que tem a ver com a razão, a racionalidade. Você sabe que para você viver você tem que ter luz em casa, tem gás, você tem que pagar a água, você tem que pagar o aluguel da sua casa, a prestação da sua casa. Isso são coisas óbvias e claras que você tem que fazer para a sua mínima subsistência, talvez um plano de saúde. Mas há uma grande parcela das questões financeiras que são irracionais. Nós agimos pela emoção, nós agimos muitas vezes por instinto. E é por isso que nós temos que aprender, e com a palavra de Deus que diz a nossa mentalidade, a nossa mente precisa ser renovada, transformada, pensar de acordo com os valores do reino de Deus. Para que nesses momentos em que nós temos que tomar decisões rápidas, e sempre é assim, nós não tomemos com a irracionalidade. Não tomemos decisões por emoção, mas tomemos nossas decisões por um entendimento claro daquilo que Deus quer e tem preparado para nós. Quando vimos na mensagem de pastor Clayton, Jesus atribuindo ao dinheiro o status de divindade, ele está falando de um ente, de uma pessoa com a qual nós nos relacionamos. E muitas vezes nós usamos o dinheiro para subornar outras pessoas. Nós questionamos isso quando se usa o dinheiro para comprar projetos políticos e pessoas no nível político. Mas quantos maridos têm comprado suas esposas com o dinheiro? Quantas esposas têm comprado seus maridos? Quantos pais chantageiam os filhos com o dinheiro? O dinheiro é algo que podemos usar para o bem e de uma forma boa e proveitosa, mas muitos estão usando de maneira danosa. Não sei quantos conhecem o Bima, nosso irmão Abimael Massuia. Desde quase sempre ele sofre de esquizofrenia, e sempre sentado aqui à frente, numa das vezes que terminamos o culto e eu estava aqui, ele se levanta do seu lugar, vem até a frente, se dirige a mim, põe a mão no seu bolso, tira uma caneta dessas de propaganda de comércio e me entrega dizendo, isto é para você. Eu fiquei pensando, será que eu emprestei caneta para ele está me devolvendo? Ele disse, não, essa é a minha forma de me relacionar com as pessoas. E a pergunta é,
o dinheiro e dar presentes pode ser uma forma de dizer eu te amo. Bima estava dizendo para mim, eu gosto de você, eu amo você. Algumas pessoas dão presentes e elas entendem, dando presente, estão dizendo eu amo você. E algumas pessoas entendem assim também na sua linguagem de amor, que ao receber presente de alguém, está recebendo da outra pessoa uma expressão de carinho, uma expressão de amor. Mas muitas vezes compramos pessoas. Como é que você tem usado o dinheiro para se relacionar com as outras pessoas? Pessoas são mais importantes que coisas. Experiências são mais importantes do que posses. Não precisamos ter tudo aquilo que nós pensamos que nos dá prazer. Nós podemos compartilhar com outras pessoas que têm justamente, legitimamente têm uma casa na praia, por exemplo, e você pode compartilhar dessa casa com um amigo. É óbvio, se ele permitir. Mas você pode alugar pelo Airbnb, uma maneira barata, econômica de fazer isso. E você não precisa comprar a casa, vai uma vez e depois ela se deteriora todinha e você com grandes despesas. O belo e o simples sempre nos ajudam a olhar a vida numa perspectiva que nos traz alegria, satisfação e pode nos fazer esquecer e até superar as tragédias da vida. Como no caso o filme A Vida é Bela, onde Guido e seu filho Josué, eles são levados para o campo de concentração, longe da mãe, longe da mulher, e ele usa a imaginação para fazer o filho perceber ou entender que eles estão participando de uma grande brincadeira, para proteger o filho do terror e da violência naquele lugar. As coisas simples da vida geralmente não têm preço, não custam nada, mas têm valor altíssimo. Mas o simples nem sempre é fácil. Disciplina, por exemplo. A disciplina é alguma coisa simples, uma atitude simples, mas ao mesmo tempo tão difícil. Nós não somos tão disciplinados em fazer as coisas que decidimos e sabemos que são importantes. Mas a disciplina é o preço da nossa liberdade. Orçamento familiar. Outra coisa simples, mas difícil de fazer. Dá trabalho, exige esforço e disciplina. Dallas Willard disse que a marca de uma pessoa disciplinada é que ela é capaz de fazer o que precisa ser feito, quando precisa ser feito. Precisamos ter atitudes e decisões corajosas quando as questões se tratam de dinheiro, porque, afinal, o dinheiro não aceita desaforo. Mas o dinheiro em si é neutro, ele não é bom e nem mau. Mas ele tem assumido na vida de muitas pessoas uma posição de um Deus. Ele tem tido o poder de influenciar e até dominar a vida de muitas pessoas. De que modo o dinheiro tem influenciado a sua vida? E até que ponto você controla o seu dinheiro? E até que ponto o seu dinheiro controla você? Quais são as influências do dinheiro nos conflitos em sua casa? Questões de conflito, questões de briga, de inquietudes que estão relacionadas a dinheiro e que muitas vezes prejudicam os relacionamentos em casa. Tiago está dizendo, são os desejos ardentes e as paixões que guerreiam no nosso interior. Vivem brigando o tempo todo e amargam um sentimento de frustração e fracasso porque não conseguem realizar aquilo que é o desejo do coração. Tiago está falando da idolatria, e é um tema que nós estamos recorrendo de outra semana, cobiça e avareza. E ele diz que o amor ao dinheiro dá origem a todo tipo de coisa ruim, do tipo a mentira e o engano, esposa que compra coisas sem compartilhar com o marido, marido que compra coisas sem compartilhar com a esposa, mães que compram para os filhos e fazem negócio com os filhos escondido do pai, suborno, injustiças, roubos, rixas e inimizades. Paulo está dizendo isso na 1 Timóteo. E a cobiça é prima da avareza. Jesus está dizendo que a avareza é o desejo desordenado de possuir coisas e riquezas com o fim de satisfazer o ego e as exigências da vida. Mateus 13. E Provérbios 21. O cobiçoso cobiça o dia todo e não tem o que cobiça, o que deseja.
Mas o justo trabalha honestamente, devagar, e a longo prazo vai acumulando seus recursos e sempre conquista. O tempo todo só vê aumentar a sua riqueza, acumula, mas também reparte, dá e nada retém só para si, mas sempre tem. Muitas vezes as nossas emoções nos levam a consumir ou ao consumismo, ao materialismo. E às vezes a compra de um calçado, de uma roupa, de um objeto eletrônico, alguma coisa para nos fazer sentir bem e nos fazer passar por um momento de depressão e abatimento. Mas o fato é que nós gastamos aquilo, usamos aquilo e de repente o sentimento ainda está dentro de nós. É aquilo que somos transformados pela palavra de Deus e o Espírito de Deus que pode nos fazer pessoas dignas, alegres, uma autoestima elevada. As roupas não podem nos curar da depressão. E Tiago está falando que muitas pessoas recebem o dinheiro em saco furado. Será que você é daqueles que recebem dinheiro em saco furado? Nunca tem dinheiro para nada. Vivem a síndrome da escassez e diz um para o outro dentro de casa, se fizermos isso não dá para fazer aquilo. E aí nós ficamos com essa luta dentro de nós. Há quanto tempo você não tira férias? Vai para a praia ou para o campo? Há quanto tempo você não descansa? Mas vivemos nessa luta por conta dessa desorganização. O profeta Ageu, quando da reconstrução do templo em Jerusalém, relata que Deus falou ao povo por meio dele, dizendo: vocês estão dizendo que tem que cuidar da sua vida, e que não é hora e nem tem tempo de se preocuparem com a reconstrução do templo, nem para os assuntos do meu reino. Eu lhes pergunto, será que fica bem vocês viverem confortavelmente em casas luxuosas, enquanto o meu templo continua abandonado e destruído? Vocês vivem alheios a mim e à minha vontade. Pensem bem no que tem acontecido com vocês. Vocês trabalham duro, mas o resultado do seu trabalho é praticamente nada. Semeiam e fazem muitos investimentos, mas colhem pouco. Vocês têm comida, mas não é suficiente para matar a fome. Tem vinho em casa, mas este vinho não lhes deixa alegres, nem dá para deixá-los bêbados. Suas roupas não chegam para proteger do frio, e o salário que recebem parecem guardar em saco furado. Some rapidamente e não dá para viver. Tiago continua dizendo: nós não temos aquilo que precisamos porque não pedimos a Deus, Senhor da prata e do ouro. E quando pedimos, não recebemos, porque pedimos por motivos errados, para gastarmos em prazeres mesquinhos e egoístas. Nós ficamos nesse affair, nesse flerte com as coisas do mundo, e nós nos esquecemos que a Bíblia diz, aqueles que são apaixonados e que são tendentes a uma amizade materialista com as coisas deste mundo, se constituem em inimigos de Deus. Nós somos seduzidos pelo materialismo consumista e nem percebemos que estamos fazendo a vontade de Mamon, e ele tem feito de nós seus escravos. Tiago diz que isso é semelhante à infidelidade de adultério contra a pessoa amada, e neste caso, infidelidade contra Jesus. Será que nós pensamos nesses níveis da nossa espiritualidade, da nossa vida, nosso discipulado? Temos que ter cuidado com as armadilhas sedutoras. E o que é que tem sido armadilha para você? Equipamentos eletrônicos, roupas, calçados, moda. São armadilhas que nos seduzem. Aquilo que você gosta, aquilo do que você é apaixonado, é aquilo que atrai você, pode ser uma armadilha que está te levando para a destruição e para a morte. Morte financeira, morte da família. A moda escraviza não apenas mulheres e crianças nos países do quarto mundo ou do submundo do planeta, que fazem as coisas bonitas e luxuosas para nós vestirmos aqui. Mas a moda também nos escraviza aqui, porque ditaram a moda, disseram o que eu e você temos que vestir. E à medida que você e eu vestimos determinada roupa, ficamos pensando, esta roupa é sua ou você é da sua roupa? Você domina e controla o uso e aquela roupa, ou aquela roupa domina você? Muitas vezes não percebemos que somos posse e propriedade da moda. Submetam-se a Deus, diz o apóstolo, afastem das armadilhas tentadoras.
porque as escolhas que fazemos são aparentemente escolhas que vão nos levar para caminhos de prosperidade, mas para se revelar muito rapidamente que são caminhos de morte e destruição. Resistam às tentações apelativas das propagandas, dos prazos, dos crediários, para comprar coisas que você não precisa com dinheiro que você não tem. Pense um pouquinho nas coisas que você tem em sua casa, na despensa, no cantinho do banheiro do fundo, nos quartinhos, nas partes superiores do guarda-roupa, embaixo, nas gavetas que já não abrem mais. Quantas coisas estão lá que nós usamos uma vez, não usamos mais? Corte ou reduza suas compras a prazos e você vai desfrutar de maior liberdade espiritual, emocional, física, relacional. Vocês têm a mente dividida, diz o Senhor. Purifiquem seus corações. E quando o Senhor fala sobre isso, Ele está dizendo que a nossa mente é dividida entre a cruz de Cristo e Mamon, ou seja, o dinheiro, o materialismo. Qual é o sentido da vida para você? Quando o jovem rico faz a pergunta, o que eu devo fazer para ganhar a vida eterna? Para desfrutar dessa vida eterna? Jesus diz, vende o que você tem, reparte com as outras pessoas e você vai encontrar o sentido da vida. Muitos pensam que é no acúmulo do que nós ganhamos, que nós nos tornamos importantes e os nossos nomes ficam registrados na história, mas não é. Participamos do lançamento da pedra fundamental da Missão Vida para acolher os moradores de rua da nossa cidade, e ali o presbítero Antônio Cabreira, ele fez um depoimento a respeito da vida, da família, e ele disse o seguinte, e aquilo ficou marcado e eu quero compartilhar com vocês. Não é pelo que ganhamos que deixamos um legado na história, mas é pelo que doamos. E as escrituras no Evangelho, Lucas 12, vai dizer assim, assim, aquele que ajunta para si tesouros enriquece, mas não é rico para com Deus. Sua vida tem realmente sentido? Que legado você está deixando na sua história? A palavra de Deus nos desafia a cultivarmos o contentamento e a gratidão e a liberdade. Contentamento nada tem a ver com acomodação, preguiça de trabalhar, falta de coragem, não é isso. Contentamento é que você está contente com aquilo que você já tem. Pense um pouco nas coisas que você tem em casa, das coisas mais importantes na sua avaliação, ou as coisas mais simples, como aqueles mimos que você pode ter em casa. Você é grato por tudo isso? Por aquelas coisas que já estão muito velhinhas, usadas, você é grato por tudo isso? Contentamento e gratidão são ingredientes essenciais para uma vida livre e próspera. Além disso, nos livra do mal do século, que é a ansiedade. Quantos de nós ficamos ansiosos por essas questões? Nós não temos que nos livrar do dinheiro, mas nos libertarmos do amor ao dinheiro. Fiquem espertos, diz o Senhor em Lucas 12. A vida de qualquer pessoa não consiste na abundância do que possui. A gratidão vai nos proteger da avareza e nos torna generosos. Eu quero destacar aqui algumas coisas para a sua reflexão. O Senhor está dizendo para todos nós nesta noite, porque ouvir palavras com este tema, com este assunto, nem sempre é confortável. Nós evitamos de conversar sobre esse assunto em casa. E falar sobre isso é exatamente a razão de muitos problemas que nós vivemos. Nós estamos falando isso não é para desafiar, não é para condenar ninguém, não é para envergonhar, não é para humilhar ninguém, mas é para dizer aquilo que o Senhor disse em Hebreus 13, nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Você não precisa ficar no lugar onde você está, você pode prosperar. Você pode aprender a lidar com as coisas que Deus tem colocado nas suas mãos para administrar de acordo com a vontade dEle, trazendo em você a consciência de que o que você tem foi dado por Deus e não pertence a você, pertence a Deus. Qual é o seu nível de contentamento e gratidão por tudo aquilo que você tem? O quanto você está disposto a viver com menos do que você ganha? É claro que se temos dívida, temos que pagar as dívidas. Não podemos poupar e guardar antes de pagar as dívidas. Isto fica bem a um cristão.
Mas nós precisamos ter uma margem para respirar. Nós precisamos ter uma margem para fazer o inesperado. Por quê? O imprevisto é previsível. O imprevisto que a gente fala que aconteceu um imprevisto, a maioria dos imprevistos são previstos ou são previsíveis. Nós podemos ter uma margem para sermos agentes de milagres de Deus na vida de outra pessoa. Imagina quantas vezes você não ficou desesperado por uma questão difícil, que você não sabia o que fazer, não tinha uma solução. Orou a Deus clamando, Senhor, manda alguém para me ajudar. E de repente Deus pode colocar no seu coração que tem essa vida com folga, vive com menos do que ganha e tem um dinheiro guardado dizendo esse dinheiro vai abençoar alguém. Eu não sei quem é, mas naquele momento Deus coloca no seu coração o desejo de entregar esse dinheiro para alguém. Talvez conhecido, talvez não conhecido, mas no momento em que você entrega aquele recurso nas mãos dessa pessoa que estava desesperadamente orando, pedindo pelo socorro de Deus, ela em prantos, chorando, diz, você foi um enviado de Deus. Você foi um milagre na minha família. Quantos querem um milagre na sua própria vida, mas não estão dispostos a serem agentes de milagre na vida de outras pessoas? Queremos ser abençoados, mas não queremos ser instrumentos de bênção na vida de outras pessoas. Como a sua vida poderia ser diferente se você fosse grato e confiasse mais em Deus? Então, primeiro as primeiras coisas. Procure o reino de Deus em primeiro lugar. As coisas que você precisa, Deus vai acrescentar. Coisas básicas. Cultive o contentamento e a gratidão. Quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Jamais ficará satisfeito com os rendimentos, pois vai ver que acumular não faz nenhum sentido. Tenha calma. Jesus vai falar no Sermão da Montanha, os calmos herdarão a terra. Seja generoso, confie em Deus. Ele diz no profeta Isaías 30, em se voltarem para Deus e sossegarem está a sua salvação, e na tranquilidade e na confiança a sua força. Mas vocês não quiseram. Quero deixar 2 desafios para você. Invista para a eternidade. E para a eternidade só podemos investir se investirmos em pessoas. Quando investimos em coisas, materiais, prédios, construções, coisas que compramos, elas serão usadas pelo anticristo na volta do Senhor. Elas poderão se perder, serem destruídas, mas vidas humanas serão levadas para a eternidade. Invista em pessoas, comece investindo no teu marido, comece investindo na sua esposa, comece investindo nos teus filhos, invista nos seus pais, invista nos seus familiares, vai expandindo esse investimento em pessoas, para investir até mesmo em pessoas desconhecidas. Promova o reino de Deus através de instituições sérias, de comportamento ético e transparente. Nada mais justo e sábio que investir nosso dinheiro e bens participando na manutenção daquilo e daqueles que vem sempre promovendo a vida e a pessoa humana, sendo instrumentos de Deus para abençoar as nossas vidas e as nossas famílias. E o segundo desafio, invista em sua igreja, pois é através dela que você e sua família têm sido abençoados, alimentados espiritualmente e orientados para viver uma vida saudável e plena. O nosso Deus é o Jeová Jirê, o Deus que tudo provê. 2 Coríntios 1 vai dizer, tantas quantas promessas há da parte de Deus a nosso favor, temos em Cristo a confirmação, porque Jesus é o sim de Deus para nós. Eu quero encerrar com esse belo poema de Fernando Pessoa, que diz, quero ignorado e calmo, por ignorado e próprio, por calmo encher os meus dias de não querer mais deles. Aos que a riqueza toca, o ouro irrita a pele. Aos que a fama bafeja, embacia-se a vida. Aos que a felicidade é sol, virá a noite. Mas ao que nada espera, tudo que vem é grato. Que Deus te abençoe.